Você quer tirar sua carteira nacional de habilitação e não sabe como é o processo de habilitação? Então vem comigo que eu vou te mostrar detalhadamente como funciona esse processo. Então vamos ao que interessa. Vamos falar sobre processos de habilitação. Esse assunto está lá no artigo 140 do CTB e foi regulamentado pela Resolução do CONTRAN 789 de 2020. E esse conteúdo também é assunto de prova para vocês. Então, fiquem até o final que eu vou deixar bastante dicas e bastante informações para vocês. Primeiramente, você vai chegar na autoescola ou no CFC para poder tirar a sua tão sonhada habilitação. Precisa seguir algumas etapas que eu vou mostrar para vocês, para que você, no final dessas etapas, você conclua o seu processo e assim receba a sua tão sonhada habilitação, né? A habilitação abre portas, né? Caminhos, né? Também, e bastante oportunidade com esse som de liberdade que você vai conseguir com a tão sonhada habilitação, pessoal, conduzindo o veículo conforme a lei. Chegando no CFC, você vai dar entrada, você vai poder se candidatar tanto para a categoria ACC, quanto categoria A, ou categoria A e B, ou categoria B, ou categoria ACC e B. Você vai escolher as categorias que você deseja se habilitar. Escolhendo a categoria, você precisa preencher alguns requisitos. E quais são as exigências para esse processo? Primeiramente, ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir carteira de identidade ou equivalente. Ser penalmente imputável é responder pelos seus atos perante a lei. Existem algumas infrações que o condutor, ao cometê-las, é considerada crimes de trânsito e o condutor, cometendo essas infrações, pode responder pelo processo Código Penal ou pelo Código Civil. Esse processo de habilitação ele tem um prazo de 12 meses a concluir. Se não concluir esse processo, vai ter que reiniciar tudo novamente. Quando começa esse processo, professor? Quando vocês foram no Detran e colheram a sua digital e também a foto, né, para poder dar continuidade ao processo. Passando por esse processo, você vai fazer o exame médico, psicotécnico e também o exame físico. Passando por esses exames, você vai para aulas teóricas. E aí você vai ter que concluir uma carga horária de 45 horas, aulas, falando de assuntos como legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica básica e também meio ambiente e cidadania. Passando por toda essa carga horária de 45 horas, aulas, você vai fazer o exame teórico. E aí, esse exame teórico, você vai ter que responder 30 questões em 30 minutos, tendo que acertar no mínimo 70% da prova. E uma informação muito importante é que agora, atualmente, você pode fazer a sua prova diretamente no seu CFC, tendo mais comodidade e segurança também, desafogando esse deslocamento de que você precisar de ir para um Detran ou um Ciretran para poder realizar a sua prova. Olha, vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam assistir um vídeo que eu gravei falando como é a interface desta prova, como é aplicada essa prova no próprio CFC. Então, só assistir o vídeo aqui em cima, clique no card e aí você vai tirar todas as suas dúvidas. Alguns estados eles cobram mais questões, outros estados cobram essa mesma quantidade de 30 questões. Então vai depender do estado em que você está tirando a sua habilitação. Aqui em Pernambuco é 30 questões e 70% da prova. O candidato, após passar a prova teórica, você vai ser conferida a LADV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular. Essa licença é que dá o direito para que o candidato possa conduzir o veículo da autoescola, pessoal, mas somente o da autoescola. Se vocês observarem aí, em verde está dizendo o quê? 6 meses de suspensão. O que é isso, professor? Se o candidato for flagrado conduzindo outro veículo, qual não seja o da autoescola nesse período, terá o seu processo de habilitação suspenso por 6 meses. Nas aulas práticas, quem está tirando para a categoria B,
que é de automóvel, é obrigatório concluir 20 horas aulas. Quem está tirando para a categoria A, é obrigatório concluir 20 horas aulas também, todas elas sendo monitoradas. Concluindo essas cargas horárias, o candidato vai fazer o exame prático. Fazendo o exame prático, e aí lá na frente, concluindo todo o processo, eu vou deixar o card aqui em cima, é só você clicar e aí vocês vão saber como é esse exame prático, como processo, como é que funciona esse exame prático, e também vou explicar cada detalhe. Existem algumas faltas que não podem ser cometidas, e essas faltas vocês precisam estar cientes para que não reprovem no exame prático do Detran. Então, só clicar no card lá em cima e vocês vão acompanhar também esses detalhes que eu gravei para vocês. Depois que você concluiu o exame prático e fez todo o percurso e passou, vai ser conferida a PPD, que é permissão para dirigir, que tem validade de 12 meses. 12 meses para que o condutor ele possa conduzir o veículo qual ele se habilitou em todo o território nacional. Uma dica para vocês, que muitos alunos ouvem falar que na PPD não se pode conduzir em BR, mas já deixa a dica para você, pessoal, que você pode conduzir com a PPD em todo o território nacional, inclusive também internacionalmente. Quem acompanha meus vídeos sabe que a habilitação você pode conduzir também em outros países. 12 meses de PPD, certo? E depois que passar os 12 meses, vai ser conferida a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH. Essa Carteira Nacional de Habilitação, tanto meio física e ou digital, ela tem validade também em todo o território nacional, inclusive também em outros países. Mas, lembrar, pessoal, só é aceito a original, físico ou digital. Não é aceito fotos, não é aceito autenticada, não é aceito QR Code cortado. Não, pessoal. Muitos alunos falam também, professor, eu posso andar com QR Code? Não. Tem que ser com a meio física ou original. Agora, se o agente de trânsito tiver possibilidade de verificar, ele pode liberar. Mas lembrar que é obrigatório o uso do porte da habilitação, tanto meio físico quanto original, e também do documento do veículo, que eu vou falar nos próximos slides aí para vocês. Para que o candidato ele possa adquirir a sua CNH, ele não pode cometer nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima, ou seja, reincidente em infrações médias. Se cometer alguma dessas infrações grave, gravíssima, ou for reincidente em infrações médias, o candidato será obrigado a reiniciar o processo novamente. Professor, quanto tempo? Não tem tempo, mas vai ter que reiniciar tudo do zero novamente. Documentos de porte obrigatório. O condutor, quando for sair com seu veículo, ele vai ter que estar portando alguns documentos que são obrigatórios estar portando esse documento. Neste caso aqui, vocês estão observando que o documento de porte obrigatório do condutor é PPD, que é permissão para dirigir, ACC, que é autorização para conduzir ciclomotores, e também CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Eu tenho que portar esses três, professor? Não. O que você estiver, se você no período de PPD, tem que estar portando a PPD. Se você estiver com a CC, tem que estar portando a ACC. Se você estiver com a CNH, tem que estar portando a CNH. E os documentos de porte obrigatório do veículo são o CRLV ou CLA. CRLV significa Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, e o CLA, Certificado de Licenciamento Anual. Também, da mesma forma como a habilitação, ele também aceita o meio físico ou digital. Em papel A4, você pode conduzir o seu veículo e transportá-lo corretamente. O agente de trânsito também poderá abrir mão de pedir esse documento caso tenha possibilidade de ter acesso ao sistema. Mas lembrar, mais uma vez reforçando, que o porte do documento ele é obrigatório. O veículo será considerado licenciado, estando quitado todos os débitos relativos aos tributos e encargos, ou seja, multas, e também ser pago o IPVA, o DPVAT, taxas de bombeiros
e alguns tributos que foram atrelados ao veículo, isso é determinado em cada estado. E conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é considerado infração gravíssima, com penalidade de multa, o valor de R$ 293,47, e tem uma medida administrativa remoção do veículo. Professor, mas é infração de trânsito? Sim. Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório é infração leve, com 3 pontos no prontuário, o valor R$ 88,38 e a medida administrativa retenção do veículo até a apresentação do documento ou também de um condutor habilitado. A autorização para conduzir veículo de propulsão humana e de tração animal fica a cargo dos municípios. O trânsito municipal, ele fica responsável pelo município e o próprio município pode criar um departamento municipal específico para o trânsito para poder organizar. E conforme a lei, lá no artigo 140, no parágrafo 1º, deixa essa prerrogativa para os municípios regularizarem o trânsito de veículo de propulsão humana, que é a bicicleta, e as carroças também. Categorias de habilitação. Nós vamos falar agora, pessoal, das categorias de habilitação, ou seja, quais veículos eu posso conduzir com cada categoria. Então vamos lá. Categorias de habilitação. Com a categoria A, qual veículo eu posso conduzir, professor? É condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Qualquer veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, a categoria A. Lembre-se desse detalhe. Com a categoria B, eu posso conduzir qual veículo? Com a categoria B, é condutor de veículo de 4 rodas, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 quilos e a lotação não exceda a 8 lugares, excluindo o motorista. O condutor, ele não conta. Qualquer veículo de 4 rodas que não exceda 3.500 quilos e que não exceda 8 passageiros, excluindo o motorista, pode ser conduzido com a categoria B de bola. Quadriciclo, 4 rodas. Ele também exige categoria B de bola. Esse também é uma exceção à regra, ou seja, o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas podem ser conduzidos em via pública também pela categoria B de bola. E com a categoria C, professor, qual o veículo que eu tenho que dirigir? Qual o veículo que eu posso conduzir? Vou mostrar para vocês também agora. Olha, é condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg, excluindo o motorista também, pessoal. Lembrar que o bizu tá aí, ó, em vermelho, deixei separado para vocês. Transporte de carga é específica para categoria C de casa. E com categoria D, professor, quais veículos que eu posso conduzir? E de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, pessoal, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluindo o motorista. Específica, transporte de passageiros exige categoria D de dado. Outra exceção à regra é a categoria D de dado. Conduzir transporte escolar, independente da quantidade de passageiros, exige-se categoria D de dado. E também, pessoal, tanto o transporte coletivo quanto o transporte escolar necessita fazer curso especializado e tem que ser maior de 21 anos para poder conduzir esses veículos. Categoria E. Qual veículo eu posso conduzir com a categoria E? É condutor de combinação de veículo em que a unidade tratora se enquadra na categoria B, C ou D e cuja lotação acoplada como reboque, semi-reboque, trailer ou articulados tenha 6.000 quilos.
veículos que têm mais de 6.000 quilos e a lotação exceda a 8 lugares, excluindo o motorista, exige categoria E. Com mais uma exceção à regra, identificamos também que, conforme a lei, condutor de combinação com mais de uma unidade tracionada, independente da capacidade ou peso bruto total, exige categoria E. Lembrar que esse conteúdo que eu estou gravando para vocês não é um conteúdo somente para Pernambuco, mas sim para toda a nossa nação, porque a lei ela é nacional. Qual a validade da CNH? Então, vai depender da idade. Qual seria a idade? Condutores com idade de 18 até 49 anos, a renovação vai ser a cada 10 anos. Se condutores com idade ou igual ou superior a 50 até 69, a renovação vai ser a cada 5 anos. E os condutores com idade igual ou superior a 70 anos, a renovação vai ser a cada 3 anos. Mas lembrar também, olha o bizu, que nem todos os candidatos estão pegando esse período, pessoal. Pode ter idade, mas nem todos estão pegando. Porque, conforme a lei, quando houver indícios de deficiência física ou mental ou progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, esses prazos poderão ser diminuídos pelo perito examinador, né? E aí ele vai determinar se vai dar os 10 anos, se é 5, se é 3 ou se é menos. Ele que determina, o perito examinador, o período de... E para renovar, professor, o que é que eu preciso fazer para que eu possa renovar minha habilitação? Simples e fácil. Vejam só. Para quem não exerce atividade remunerada, para renovar a sua habilitação, só é necessário fazer o exame físico e exame mental. Só o físico e o mental. Mas, para quem exerce atividade remunerada, quando vencer a sua habilitação, é necessário realizar o exame físico, mental, psicológico e para quem é habilitado na categoria C, D ou E, além de fazer o exame físico, mental, psicológico, também é necessário fazer o toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Dirigir com a carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias é infração, professor? Com certeza, como vocês estão vendo aí, é infração gravíssima, com penalidade de multa, que é o valor a ser pago, R$ 293,47, e tem uma medida administrativa que é retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Resolvendo a situação, vai seguir viagem. Alguns candidatos, quando eles vão fazer o teste no perito examinador, ele identifica alguma progressividade física. Pode acontecer de o candidato ele vai ser obrigado a usar lentes corretoras. E aí, neste caso, conduzir o veículo sem usar essas lentes corretoras de visão, o aparelho auxiliar de audição, é considerado infração. Infração de trânsito qual? Infração gravíssima, com 7 pontos no prontuário. O valor é a penalidade da multa, que é R$ 293,47. E existe também uma medida administrativa que é retenção do veículo até o saneamento da irregularidade, ou seja, ou traz o óculos ou apresenta um condutor habilitado. O rapaz aqui ele foi abordado porque quando o agente de trânsito pediu os documentos de porte obrigatório do condutor e do veículo, ele estava com uma categoria diferente. Não pode, ele é habilitado na categoria A, que é somente para veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Mas ele estava conduzindo o veículo com automóvel de 4 rodas. Dirigir com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo é infração gravíssima. A penalidade multa 2 vezes, que é o valor, e tem uma medida administrativa que é retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Então, ele precisa mudar de categoria. E como é que ele vai mudar de categoria? É o que eu vou passar para vocês agora. Como é esse processo para poder mudar de categoria? Mas, para poder mudar de categoria, precisa preencher alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Para mudança de categoria CD
o condutor não deve ser reincidente em infrações gravíssimas nos últimos 12 meses e também tem que ser maior de 21 anos. Aí vai realizar o exame médico, psicotécnico e toxicológico, realizar aulas práticas no veículo qual vai se habilitar e realizar o exame prático no Detran. Concluindo essa carga horária, as aulas são 20 horas aulas, cada aula, lembrar mais uma vez, equivale a 50 minutos. Então, depois que você concluir essa carga horária, você pode marcar para fazer o exame prático no Detran. Passando no exame prático, corre para o abraço e aí já está mudada a sua categoria. Lembrar, bizu para vocês mais uma vez, pessoal. Olha, não pode ser reincidente em infrações gravíssimas. Leve, média, grave ou uma grave ainda, você pode fazer a mudança de categoria. Se for reincidente na infração gravíssima, neste caso, não pode mudar de categoria. Qual o período, professor? Então, vocês estão vendo aí na tela que existem também outras exigências, além de ser a idade, além de não cometer essas infrações gravíssimas, além disso, existe também a exigência de tempo. Ou seja, se eu estou na B e quero ir para a categoria C de casa, eu tenho que passar pelo menos um ano de B e tem que ser maior de 21 anos. Se eu estou na B de bola, mas eu não quero ir para C, eu vou querer ir logo para D. E o que é que eu tenho que fazer? Passar 2 anos na B, ser maior de 21 anos, aí eu consigo passar para a categoria D de idade. Se eu estou na C e quero ir para E, categoria E, tenho que passar pelo menos um ano na C de casa, para ser maior de 21 anos, para depois ir para a categoria E. Mas se eu não quiser ir para a categoria E, estou na C e não quero ir para a categoria E, quero ir para D, tem que passar pelo menos um ano na C e depois ser maior de 21 anos e depois eu ir para a categoria D de idade. Se eu estou na D e quero ir para a categoria E, precisa passar pelo menos um ano na D e tem que ser maior de 21 anos também. Assim, você concluindo todo esse processo, você vai estar habilitado na categoria E. Lembrar que da B de bola para E não pode, direto não vai. Ou para ir para a categoria E, tem que passar primeiro ou pela C ou pela D. Bizu também para vocês, pessoal. Mais uma. Assistam os vídeos até o final. Lembrar, professor, eu na PPD, um ano de PPD conta, professor, para eu mudar de categoria? Sim, pessoal, também. Muitos candidatos não sabem disso, mas se eu passo um ano de PPD, que é a permissão para dirigir, e pego a CNH, não cometi naquelas infrações gravíssimas, ou fui reincidente em infrações médias, peguei a definitiva, que é a Carteira Nacional da Habilitação, e eu quiser mudar de categoria, da B de bola para C, já pode, porque um ano já conta. Então você pode mudar para C tranquilamente. Vamos embora? O comprador de um veículo, muito bom, né? Adquirir os seus bens, comprar o seu veículo, mas você precisa também preencher alguns requisitos. Como? O comprador de um veículo terá o prazo de 30 dias para passar o veículo para o seu nome. Se ele não passa nesse prazo de 30 dias, será sujeito a uma multa média com 4 pontos no pontuário, o valor R$ 130,16 por descumprimento desta determinação. O vendedor, para que possa evitar possíveis preocupações futuras, aconselha-se que ele tenha um prazo de 60 dias para apresentar ao órgão de trânsito a comunicação de venda, ou seja, comunicar ao órgão que esse veículo não lhe pertence mais, e assim, estando livre de toda a corresponsabilidade de sinistro com o veículo. Se o vendedor não faz esta comunicação de venda, automaticamente as infrações que forem cometidas pelo comprador, ainda sim, o vendedor vai responder
tanto civil, pode ser criminal ou até mesmo também por infrações cometidas. Lembre-se disso, pessoal. Assim que vender o veículo, faça logo comunicação de venda. Mais um bizu para vocês. Hoje você pode fazer essa comunicação de venda, essa transferência, tudo online. Isso mesmo, pessoal. A tecnologia veio para melhorar nosso meio de vida. Então, se o comprador e o vendedor eles possuem CNH digital, pode-se fazer essa transação automaticamente. E assim já é comunicado a venda para o órgão. E assim também o vendedor fica isento de qualquer tipo de infração. A identificação do veículo ela é feita pela numeração do chassi e pelas placas na dianteira e na traseira. Lembrar, pessoal, conduzir veículo sem placa ou numeração adulterada, falsificada, tanto a placa quanto a numeração do chassi, é infração gravíssima e remoção do veículo. E aí, gostaram do vídeo? Então fica comigo, aperta o sininho e também se inscreve no canal, né, pessoal? Merece o like também, né? Então vamos lá, o próximo vídeo.